Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Presidente da República aceita a presença de mediadores no diálogo político e voltou a convidar o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, para conversações. Filipe Nyusi fez estas declarações no início da visita de 3 dias à província de Maputo. Depois de mais de 100 rondas negociais, sem produzir nenhum resultado concreto, em maio último foi retomado o diálogo entre o governo e a Renamo com novos rostos. O início até parecia promissor, mas em apenas 5 encontros, o diálogo voltou a encalhar. Moçambique! Esta quinta-feira, no início da visita presidencial à província de Maputo, Filipe Nyusi abriu-se à população para falar do que tem feito para resgatar a paz. Vamos ao princípio. O que está a ser discutido pelas duas delegações? A Renamo vem com as suas propostas, que é a governação das 6 províncias e também a situação das forças de defesa e segurança. E eu instruí a minha equipa. Esta é a agenda. Aceite a agenda, porque são os pontos, e depois vamos perceber o que é isso e como que se faz, como que se pretende, quando que se faz. Mas como agenda para ser discutida, aceitem. A equipa do governo aceitou os pontos sugeridos pela Renamo. A equipa do governo também colocou na agenda 2 pontos. O primeiro ponto é parar imediatamente com ataques às populações. E o segundo ponto é desarmamento da Renamo, porque um partido político não fica armado. Qual é o objetivo da nova equipa de diálogo? Era o nosso objetivo para que falassem poucas reuniões, não fazer mais de 100 como fizeram da outra vez. Poucas reuniões para seguir falarmos a nosso nível, ao meu nível como Presidente da República e a liderança da Renamo, para podermos chegar à conclusão o que se pretende e como que se faz. Mas esse encontro não está a acontecer. O que ditou o novo desentendimento entre as duas delegações? Então dissemos, já chegou o tempo, vamos sentar para falar. Agora foi ali onde entalou o assunto, não continuou nada porque está a ser difícil já para falarmos. Depois perguntei, mas agora o que falta mais? Então disseram que não, agora precisamos de observadores ou mediadores, pessoas que devem ficar entre nós para fala este, depois ele termina, etc. Se não houver isso, não podemos falar. Como encara a exigência da Renamo de introduzir-se mediadores? Eu digo, sou vosso presidente, que Dhlakama venha falar comigo. Podemos aceitar que essas pessoas venham e estejam. Quero ouvir agora qual será o argumento. Nós queremos perceber quem são essas pessoas e como que vêm. Entre isso vamos combinar. Se for preciso eu falar antecipadamente com o presidente da Renamo, Dhlakama, ele falar para saber quem são as pessoas, mas sobre isso, se for para isso, para podermos falar que sejam pessoas intermediárias para estar no meio de nós, nós vamos aceitar para que não moram crianças. O Presidente da República lamentou a continuação de ataques militares no centro do país que estão a fazer vítimas mortais e destruição de casas e viaturas. E amanhã o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, vai dar uma conferência de imprensa por telefone para falar do estágio do diálogo político e outras questões do dia. A população em Maputo diz que o chefe de Estado deve fazer de tudo para encontrar-se com Afonso Dhlakama com vista a resolver o conflito militar. O sol ainda estava a raiar, mas o dia já tinha começado há bastante tempo para esta população que quis proporcionar um calor humano ao ilustre visitante. Apertos de mão, cânticos de dança e muito trabalho para quem tem a missão de registrar passo a passo do chefe de Estado. Uma forte salva de palmas! Muito forte! A cidade da Matola saúda efusivamente a visita de Vossa Excelência, distinto filho da nação e chefe do Estado moçambicano, à cidade da Matola. Com as horas da casa feitas, a temperatura começou a aumentar literalmente. O povo, claro, aquele que é patrão, exige. Ai, kombela leswaku hi tlhela hi ku hambi swi nonohwa zama tindlela hinkwato leswaku va u kumana ni bava loyi a xanisaka tiko hambi swi bindza hina hi ku tlhantlha swo swa ku
tshama hansi na yena hambiloko ayana lwani tindlela hikuva se u nyikiwile akange na kuva hambiloko hi nga na wena u tirha hi ku rhandza ka hina mu bula tiko li rhula. E nós temos medo, chefe. Pedimos que fale, mas fale com o senhor da Câmara para poder aceitar deixar as armas embaixo para salvar a vida das pessoas. O presidente ouviu, anotou e resumiu. Logo no início, tentei falar com a liderança da Renamo para que não houvesse conflitos entre nós. A verdade é que o conflito está instalado e esta quinta-feira, Filipe Nyusi deu mais um sinal de abertura para mudar o rumo que o país está a seguir. Durante a visita presidencial, a delegação vai escalar os distritos da Muamba, de Matutuine e também da Manhissa, com imagens de Gaspar Chirinda, Ricardo Machava para a STV. A nova fábrica da Coca-Cola poderá produzir mais de 150 milhões de caixas de refrigerantes por ano quando as 7 linhas de enchimento entrarem em funcionamento. A informação foi revelada hoje na inauguração da fábrica localizada na Matola. Esta notícia acompanharmos lá mais adiante deste jornal. Para já, cerca de 500 mil pessoas enfrentam a fome no distrito de Machaza, em Manica. O governo local pede ajuda alimentar para as populações cujos rendimentos agrícolas da primeira época foram fustigados pela seca e estiagem. O distrito de Machaze, a sul da província de Manica, é um dos pontos que foi seriamente afetado pela seca e estiagem que reduziu a nada os esforços dos camponeses na campanha agrícola finda. A população que vive dias de incerteza perante o drama da fome já clama pela ajuda alimentar. Aqui em Machaze estamos a sofrer. A fome é intensa. Pedimos apoio. Nada podemos fazer. Tentamos cultivar a terra, mas tudo queimou devido à seca. A fome é severa. Pedimos que não nos esqueçam. O governo de Machaze reconhece o drama da fome naquele distrito e diz que está a mobilizar a população para apostar na prática de agricultura em zonas baixas e em cultivo de produtos resistentes à seca. O número total, eu posso aqui não especificar por localidade, mas nós estimamos em 48.181 pessoas afetadas. Todo o esforço que os camponeses fizeram no sentido de preparar da melhor forma a primeira época, tinha ido abaixo por causa do prolongamento da seca. Então, mobilizamos a população para apostar nas zonas baixas e em produtos que são resistentes à seca, como o caso de batata doce, ramo de batata doce e hortícolas e também, segunda época, o milho. O Centro Nacional Operativo de Emergência já foi acionado para prestar socorro à população que carece de apoio alimentar em Manica e fala de um total de 113 mil famílias que precisam de comida. E ao nível da província nós temos 113.165 afetados que necessitam de assistência alimentar. E de salutar que a nível do governo provincial, em coordenação com INGC SED, que é a nossa direção-geral, tem vindo a desencadear ações em paralelo com vista a mitigar o efeito calamitoso. Refere-se que além de Machaze, a seca afetou severamente os distritos de Barue, Mussurize, Makossa e Tambara. O governo moçambicano vai contabilizar ainda este ano todo o tipo de madeira e de animais que existem no país. O objetivo é reforçar o controlo e proteção das espécies em risco de extinção. Para ter uma estimativa da quantidade e tipo de plantas e animais existentes no país, o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural lançou esta quinta-feira o 4º Inventário Florestal Nacional. A iniciativa surge numa altura em que o país se depara com o debate de espécies de animais protegidas e exploração ilegal de madeira. O papel da nossa floresta vai muito mais além do que a importância económica de explorarmos madeira ou de termos receitas financeiras da sua exportação. É dela que nós recebemos o oxigênio, é lá onde encontramos o conhecimento científico para várias soluções e também grande fonte de receitas para outros fins não madeireiros que são importantes naquilo que é a cultura do nosso povo.
Celso Correia exige dinamismo e espera que os resultados do inventário melhorem a capacidade de proteção das espécies em risco de extinção. Aproveitamos assim para instar a todos os técnicos, os nossos diretores provinciais, a acompanhar com acurácia este processo, de modo a que o trabalho de campo seja dinâmico e flexível e que os resultados obtidos sejam efetivos. De 2011 a 2014, cerca de 8.000 elefantes foram abatidos por caçadores furtivos na reserva do Niassa. O último levantamento nacional dos recursos florestais foi feito em 2005. As organizações que preparam a manifestação de repúdio aos confrontos militares e a degradação das condições de vida queixam-se da burocracia do município de Maputo. Dizem que a idealidade pediu 15 dias para responder à comunicação da manifestação. A primeira resposta que nós tivemos foi de que as organizações que submeteram a carta a avisar sobre a marcha no período que é estabelecido por lei, não estavam claramente identificadas. Para o município, exigia-se que essas organizações trouxessem os seus símbolos presentes, como, nomeadamente, o papel timbrado de cada organização. As pessoas deviam estar subscritas sobre naquilo que diz respeito às suas competências, que estão estabelecidas pelos seus estatutos. E ademais, as pessoas que deviam assinar os documentos deviam ser pessoas indicadas pelos órgãos competentes nas associações. Então, e no fim, a carta dizia que é necessário que as organizações, quer dizer, recomendava às organizações da sociedade civil que estão a organizar a marcha para regularizarem ou sanarem as irregularidades, né? E isso foi feito ainda ontem. É que a lei ela diz que qualquer manifestação não carece de autorização. Acho que isso tem que estar claro. O que nós fazemos é informar as estruturas competentes no sentido de que, olha, existe uma marcha planificada para o dia X, cujo objetivo é este, e ao mesmo tempo que se pede que nos forneçam proteção. Está a perceber? Quer dizer que aqui achamos nós que parece que essa questão do direito à manifestação ainda não foi bem entendido na República de Moçambique. Primeiro é preciso indicar que é um direito consagrado na própria Constituição, não é algo que vem de um vazio. E o município de Maputo diz que solicitou a correção de alguns pontos constantes da carta de comunicação da manifestação e que os organizadores devem esperar pela resposta. A idealidade tranquiliza os manifestantes e diz que a resposta será dada até amanhã. Vamos olhar outras notícias. A Maputo Sul reagiu hoje em relação ao reassentamento no bairro Maós, em Moamba, na província de Maputo. A empresa diz que não violou os direitos humanos nem o regulamento de reassentamento. Silva Magaia, PCA da Maputo Sul, diz que o reassentamento foi consensual entre as partes. Estava de ir para a escola, porque faz bem para mim. Está tudo parado. Muitas crianças aqui não fazem nada. Praticamente estamos esquecidos aqui. Dei parto antes de ontem e voltei ontem. Depois de, no domingo, a STV ter publicado uma reportagem sobre as condições de reassentamento em Maós, a empresa Maputo Sul, responsável pela transferência das famílias, decidiu reagir esta quinta-feira. A empresa preferiu levar a nossa equipa de reportagem ao terreno, tendo explicado que o reassentamento foi consensual, com base numa auscultação a todas as famílias transferidas. A Maputo Sul não chegou e tomou decisões. A Maputo Sul não forçou ninguém a sair. Fizemos uma consulta com a comunidade e a comunidade é que orientou este processo. Foi a pressão dos próprios moradores que fez a Maputo Sul avançar neste processo em simultâneo. Portanto, estão a construir e nós estamos a prover os serviços. Silva Magaia, à frente da Maputo Sul desde janeiro deste ano, diz que a empresa não violou o regulamento de reassentamento, o qual estabelece na linha H do artigo 4, e passamos a citar: princípio de responsabilidade social. Um investidor tem de criar infraestruturas sociais que promovam a aprendizagem, lazer, desporto, saúde, cultura e outros projetos de interesse comunitário.
Bom, é uma questão de interpretação, não é? Como lhe disse, a Maputo Sul não chegou e tomou decisões. A Maputo Sul não forçou ninguém a sair. A Maputo Sul prometeu foi que ao mesmo tempo que vocês estão a construir as vossas futuras casas, nós vamos prover água. Assinamos um contrato mesmo no mês de março para se fazer perfuração e instalação de fontanárias e iniciamos os contactos com os serviços de educação aqui do distrito e é por isso que hoje já estão a funcionar aquelas salas de aula à sombra de uma árvore, mas quando vierem cá na próxima semana onde vê que a realidade é outra. Quanto à solução para os problemas levantados pelas populações transferidas do bairro Malanga, a Maputo Sul diz que não é possível estabelecer prazos. Não temos prazos, não. Nós estamos a trabalhar em simultâneo. Isto é um processo que está a evoluir. Se tivéssemos dado prazos para a água, por exemplo, hoje estaríamos a ser julgados, porque o contrato que assinamos com o empreiteiro para fornecimento de água num espaço curto agora está-se a transformar em meses, não é? E faz com que a Maputo Sul tenha que arcar com este esforço de trazer água. O PCA da Maputo Sul, Silva Magaia, foi coordenador do Programa das Nações Unidas para Assentamento Humano em Moçambique e defendeu, quando tomou posse em janeiro deste ano, o reassentamento como prioridade do seu mandato. Muito bem, vamos agora observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que o Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois de amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se. Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Neste último episódio, recuperamos em jeito de resumo a relação entre a cidade de Maputo e os bairros periféricos. Da economia ao desporto, da cultura à arte,
saiba como cada um dos subúrbios contribuiu para erguer Maputo, a da Europa, de todos os moçambicanos. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. O stress é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos e brincar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. Vamos continuar a olhar as notícias. A Maputo Sul instalou uma escola improvisada debaixo de árvores e reforçou os tanques de água em Mós para minimizar o sofrimento das famílias. Entretanto, as reclamações de falta de condições básicas prevalecem. Dar valor à limpeza. Esta é uma das turmas improvisadas para que os alunos prossigam com os estudos em Maoche. Uma turma onde seleciona ao mesmo tempo a primeira, segunda e terceira classes. Aqui também encontramos as 3 crianças com quem a nossa equipa de reportagem conversou a primeira vez que veio a Maoche. A futura professora e o médico, que estavam a frequentar a terceira classe, agora partilham a turma com o menino da primeira classe, que apenas sabia contar até 50. Quando é que começaram a estudar? Na terça-feira. E como é que você já conseguiu entender bem a matéria? Sim. Onde é que sentavam? Na carteira. Aqui? No chão. E isso não vos dificulta a matéria? Como é que está sendo para vocês? Um pouco difícil. Você gostar? Por quê? Porque lá na Madanga também estava a estudar. Augusto é o professor responsável por esta turma, ou melhor, estas turmas. Por enquanto é um desafio, é complicado, porque temos que englobar todas as matérias no mesmo lugar, acabam ficando distraídos. Mais adiante, encontramos também, por baixo de uma árvore, a segunda turma. Rafaela, a menina que quase chorou porque havia parado de estudar, é uma das alunas que tenta usar blocos para substituir carteiras. E como é que te sentes? Bem, porque agora já comecei a estudar. Veja que as crianças da quarta não estão bem atualizados na matéria, está a ver? Veja que os da sétima sempre são voluntários, porque entendem mais a matéria. Sexta, sétima, entendem mais a matéria, mas da quarta e quinta é um pouco difícil. Para os pais, estas condições de ensino
são péssimas. Só tem dois professores. A criança que está na 7ª ainda te diz que está a estudar coisas da 5ª. Tiraram crianças de lá, disseram que vão ter tudo, mas não tem nada. Não tem nada mesmo. A criança não avança, nem fica para trás, está no mesmo. Então isso não significa nada para nós. Além das aulas improvisadas, a Maputo Sul aumentou o número de tanques de água de 1 para 6. A população diz que não chega. Não resolveram nada, porque nem aqueles do carro que vem trazer água para trazerem água é problema. Não resolveram nada. Há dias que você chega e encontra que naquele tanque de outro sítio não tem água. Você sai de lá para vir para outro sítio para você apanhar água. Nem aquele tanque grande às vezes não tem água. Hoje mesmo, estás a ver, tiraram um tanque grande, só ficamos com esses tanques pequenos. Para apanhar água é difícil. Não é suficiente. Veja lá todas essas casas, minha filha, para tomarem banho, cozinhar, beber, num tanque. Não é fácil isso. Refere-se que a Comissão Nacional dos Direitos Humanos visitou este bairro e concluiu que houve uma violação dos direitos humanos, tendo recomendado a Maputo Sul a resolver as preocupações básicas colocadas pela população. Muito bem, agora sim vamos à notícia que dá conta que a nova fábrica da Coca-Cola poderá produzir mais de 150 milhões de caixas de refrigerantes por ano quando as 7 linhas de enchimento entrarem em funcionamento. A informação foi revelada hoje na inauguração da fábrica localizada na Matola. Para inaugurar a nova unidade, a empresa convidou o chefe de Estado, que à sua chegada foi recebido pelo CEO da multinacional e pelo Conselho de Administração da Coca-Cola Moçambique. Filipe Nunes descerrou a lápide, um ato simbólico que marcou a inauguração da fábrica. Depois, seguiu-se uma visita guiada aos principais setores da fábrica, que atualmente produz 53,5 milhões de caixas de refrigerantes por ano. Na hora de discursos, o PCA da Coca-Cola Moçambique falou dos desafios que o investimento representa e das dificuldades que a empresa enfrentou para se instalar em Matola Gara. Este investimento é um grande desafio à crise econômica nacional. No lugar de estarmos a falar, nós temos que começar a fazer. Por isso, trata-se também de uma forma como a Coca-Cola encontra a maneira de contribuir para que haja, de facto, o incremento da produção nacional, mas também para que se resolva a questão da crise. Mas não foi fácil levar a cabo este empreendimento, Excelência, porque constrangimentos de várias ordens nós tivemos. Tivemos problemas com a água, problemas com a eletricidade, tivemos problemas com a estrada, tivemos problemas de vários tipos, mas nós dissemos, não vamos desistir. Já o Presidente da República disse que o investimento feito pela Coca-Cola mostra que o ambiente econômico do país é favorável para grandes projetos e de longo prazo. É este tipo de empreendimentos econômicos que queremos que se implante no nosso país. Pois, para além de colocar no mercado um bem com elevada procura, cria empregos, gera renda para as famílias e permite ampliar a base tributária. O empreendimento que hoje presenciamos, a sua inauguração, é apenas um exemplo do que temos estado a promover e a acarinhar. E reafirmamos que muito mais vai acontecer no nosso país neste domínio. Perante esta pesada missão interna de enfrentar as vicissitudes da dívida pública contraída, a nossa visão de Estado aconselha-nos a incentar reformas profundas na gestão das finanças públicas, combinada com fortes medidas de transformação do modelo de desenvolvimento econômico. A nova fábrica da Coca-Cola emprega mais de 500 trabalhadores moçambicanos, mas o número deverá aumentar para 700 quando a empresa ativar as 7 linhas de enchimento. A organização da sociedade civil, denominada Justiça Ambiental, defende a aposta em energias renováveis em substituição de energia gerada por gás natural. O representante da organização, Samuel Monyan, diz que a aposta em energias baseadas no gás vai provocar danos consideráveis ao ambiente no futuro.
Muito bem, esta notícia que iremos acompanhá-la mais adiante deste jornal. Para já, mais de 5 centenas de crianças participaram na Feira de Educação Nutricional em Nacala, inserida no quadro das celebrações do Dia da Criança Africana. O pátio da Escola Primária Completa 4º Congresso, localizada no bairro Ribau e na cidade portuária de Nacala, foi pequeno para acolher a Feira de Educação Nutricional, havida esta quarta-feira inserida no âmbito das ações que estão sendo levadas a cabo pelas autoridades locais que visam reduzir o elevado índice de desnutrição crônica. Orçado em pouco mais de 300 mil meticais, o evento foi marcado por uma exposição de produtos agrícolas diversos, já confeccionados para as crianças de 0 a 14 anos de idade e outros participantes da primeira Feira de Educação Nutricional que se realiza em Nacala nos últimos anos. Nós quisemos nos associar à preocupação que é do governo moçambicano ligado à problemática da desnutrição. Tanto como todos podem compreender que a desnutrição na criança pode afetar de forma negativa no seu aproveitamento escolar. Falando no seu discurso, Hassan Hussein, administrador de Nacala, diz que a Feira de Educação Nutricional realiza-se numa altura em que Nacala apresenta atualmente elevados índices de desnutrição crônica nas crianças a nível da província de Nampula, por sinal, a mais populosa do país. No primeiro trimestre do presente ano, tivemos 214 crianças padecendo da desnutrição crônica contra 184 do ano transato. Estes dados são assustadores, o que significa tomar medidas adicionais e encarar a situação com maior responsabilidade. Deve referir que a Feira de Educação Nutricional realiza-se numa altura em que se celebra 16 de junho, Dia da Criança Africana e do Metical, a moeda nacional. A presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Moçambique defendeu hoje a importância da educação da mulher como elemento fundamental para o crescimento do género. Anabela Chambuca falava durante uma visita de membros da Caixa Poupança Mulher à Bolsa de Valores de Moçambique. Durante a visita, Chambuca destacou a importância da parceria que a sua instituição tem com aquela associação de mulheres. Já deram passos muito largos nesta iniciativa, temos que louvar. Tem uns mínimos de requisitos, de facto, para nós estarmos a ter esta conversa. A serem elegíveis aquilo que são as fontes de financiamento que a Bolsa pode dar. E também, como o próprio nome diz, também é um banco que promove a poupança. A Caixa Poupança Mulher é uma agremiação feminina que tem como objetivo central desenvolver atividades de prestação de serviços financeiros de reduzida e média dimensão. Um objetivo que já está a mudar a vida de algumas mulheres. Porque nós queremos trabalhar com aquelas pessoas que mais necessitam de facto e que têm medo daquelas portas. Porque uma das coisas, recomendações que nos deram foi dizer: nós temos medo de entrar nos bancos. A presidente da Bolsa de Valores defendeu hoje a importância da educação financeira da mulher como elemento fundamental para o crescimento do género. A moeda nacional, o metical, completa hoje 36 anos. Para comemorar a data, técnicos do Banco de Moçambique fizeram uma palestra direcionada a alunos de 2 escolas com o objetivo de mostrar a importância da conservação das notas e de poupar dinheiro. Alunos de 2 escolas da cidade de Maputo tiveram esta quinta-feira uma aula diferente. Aprenderam a valorizar a moeda nacional. O motivo é único. Celebra-se o Dia do Metical, um meio de troca que o país utiliza desde 1980. Coube aos técnicos do Banco Central dar aula especial de vários capítulos, entre eles a história da moeda nacional. Os alunos aprenderam a lição. Aprendemos várias coisas, estamos a aprender como poupar, como diferenciar as notas, como conservar as notas, sim, e como saber poupar o dinheiro para o futuro. A palestra foi organizada pela Casa da Cultura da cidade de Maputo,
que explica a importância desta interação entre o Banco Central e os alunos. Educar a cidadania no sentido de perceber a falicidade ou a veracidade das nossas moedas. Ultimamente tem havido contrabando, pessoas podem ser enganadas, então chamamos o Banco de Moçambique, que é nosso parceiro cultural estratégico. Foi a 16 de junho de 1980 que o primeiro presidente da então República Popular de Moçambique, Samora Machel, anunciou a substituição do escudo português pelo metical. Atualmente, a moeda nacional ressente-se da pressão cambial do dólar norte-americano. Muito bem, é momento de observarmos mais um breve intervalo, mas antes passamos a olhar a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, prevê-se uma temperatura máxima de 25 graus para Maputo e uma mínima de 23 graus. 24 graus de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 15 graus para Inhambane. Está previsto uma máxima de 25 graus e uma temperatura mínima de 17 graus. Para o centro do país, para esta sexta-feira, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 18 graus. Para Chimoio está previsto uma máxima de 26 graus e uma temperatura mínima de 11 graus. 31 graus de máxima para Tete e uma temperatura mínima de 16 graus. Para Climane está previsto uma máxima de 29 graus e uma temperatura mínima de 15 graus. E para o norte do país, prevê-se para as próximas 24 horas uma temperatura máxima de 26 graus para Nampula e uma mínima de 16 graus. 27 graus de máxima para Pemba e uma temperatura mínima de 18 graus. E para Lixinga está prevista uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 11 graus. Eles representam o povo. Renamo claramente deve, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas.
Temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que o Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a destruir. O Parque Nacional de Gorongosa é um dos maiores símbolos do nosso país. Pelo valor da sua biodiversidade, também pelo papel que desempenha no apoio às comunidades que ali vivem. O sucesso da manutenção e da conservação da biodiversidade, o apoio às comunidades que ali vivem, só é possível com a contribuição de cada um de nós. É fundamental que cada um dos moçambicanos perceba o enorme valor que este parque representa para o posicionamento de Moçambique a nível nacional, regional e mundial. O Grupo Soico não poderia ficar alheio a esta iniciativa. O Parque Nacional de Gorongosa é uma bandeira de Moçambique, é uma bandeira de orgulho e de estima de todos os moçambicanos. É fundamental que o nosso apoio seja impactante na projeção deste símbolo a nível nacional e internacional. Esperamos que os nossos meios de comunicação social desempenhem um papel fundamental na promoção desta bandeira de Moçambique. Bem-vindos à última parte do Jornal da Noite. Vamos continuar a olhar as notícias. A campanha de prevenção e tratamento do HIV-Sida em crianças, adolescentes e jovens da Fundação da Iniciativa, da Fundação Clarice Machanguana, já percorre 6 províncias do país, tendo arrancado em Cabo Delgado, onde abrange os distritos de Moeda, Chiure e Cidade de Pemba. Saber Viver é como se chama a campanha da Fundação Clarice Machanguana, ex-jogadora de basquetebol, que visa contribuir para uma geração livre do HIV-Sida através do empoderamento da juventude sobre a importância do teste e engajamento do tratamento desta doença. A campanha arrancou há dias em Moeda e já passou pelo distrito de Chiure, abrangendo as escolas secundárias locais. Estamos a trazer o conceito do valor da vida, que é extremamente
extremamente importante, o valor de saber o próprio estado e quanto mais cedo melhor para se tratarem, porque o tratamento funciona e é gratuito. A Fundação Ariel é uma das parceiras da iniciativa, no quadro da qual são realizadas palestras, feiras de saúde e atividades culturais e desportivas. Neste momento, no nosso país, há cerca de 800 mil pessoas em tratamento antirretroviral, das quais apenas pouco mais do que 60 mil são crianças. E o objetivo é aumentar ainda mais o número de crianças e de adolescentes. Estamos a trabalhar em parceria com a PEPFAR, com a Ariel Glazer, com a ICAP, com a CCS e várias outras. E para cada província e localidade onde vamos, organizamos em uníssono um trabalho em que se escolhem certas escolas e certas localidades onde há maior prevalência para se falar do HIV, discutir com os jovens, criar diálogo e tentar eliminar o tabu que o HIV é. A caravana da campanha Saber e Viver vai percorrer igualmente as províncias de Nampula, Zambésia, Inhambane, Gaza, Maputo Província e Maputo Cidade e consigo leva pessoas vivendo com HIV-Sida que contam aos jovens a sua experiência de boas práticas. Muito bem, vamos agora olhar a atualidade internacional. Foram encontrados destroços do voo MS-804 no Mediterrâneo. O acidente aconteceu a 19 de maio e estavam 66 pessoas a bordo. As equipas egípcias que fazem as buscas dos destroços do Airbus A320 da Egypt Air anunciaram nesta quarta-feira que as peças do avião foram vistas em diferentes áreas do mar Mediterrâneo, local da queda. O Comitê de Investigação egípcio adiantou que os investigadores vão agora fazer o mapa dos locais onde os destroços foram localizados. Ainda não se sabe o que causou a queda do avião, mas as autoridades apontam que uma provável explosão tenha ocorrido. O voo MS-304 da Egypt Air desapareceu dos radares pouco depois de entrar no espaço aéreo egípcio. O Egito avançou numa primeira fase que a queda da aeronave resulta de um ato terrorista, mas nenhum grupo reivindicou a autoria de um possível ataque. O Tribunal de Contas da União, que fiscaliza os gastos do setor público, informou ontem que encontrou indícios de irregularidades fiscais nas contas do governo de Dilma Rousseff relativas a 2015. Crimes fiscais são os argumentos centrais que sustentam o pedido de destituição contra a presidente brasileira, que foi afastada do cargo pelo Senado no passado dia 12 de maio por um período de 180 dias. Ela é acusada de ter promovido atraso na transferência de dinheiro devido aos bancos públicos e de ter aprovado medidas autorizando créditos sem o aval do Congresso. Na sua defesa no processo de impeachment, entre outros argumentos, a chefe de Estado sustenta que não poderia ser condenada, já que as contas de 2015 não haviam sido julgadas pelo TCU. O relatório divulgado esta quarta-feira, apesar de não ser uma análise final, indica que o TCU encontrou indícios de irregularidades nas contas de Dilma Rousseff. No seu parecer, José Múcio citou algumas concessões de crédito feitas à União em janeiro e em julho de 2015, através do Banco do Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvimento, considerando que seriam operações de crédito e, portanto, ações proibidas pela Constituição brasileira. Mesmo tendo apontado irregularidades, o relator informou que as contas do governo federal no exercício de 2015 ainda não podem ser analisadas. Cerca de 7 mil pessoas manifestaram-se esta quarta-feira em Atenas, na Grécia, contra o governo da esquerda, liderado por Alexis Tsipras, apelando à sua demissão. A adesão à manifestação, que juntou cerca de 7 mil pessoas, foi considerada satisfatória, mas para um dos animadores da iniciativa, Georgios Kotsoukas, terá ficado aquém das expectativas. A maioria das pessoas que se manifestaram em Atenas são trabalhadores do setor privado que têm sido atingidos pela carga fiscal e cortes sociais impostos pelo governo chefiado por Tsipras mediante a pressão dos financiadores do país, a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional. Os manifestantes
Dizem que Tsipras é incapaz de fazer as reformas necessárias, designadamente no setor público. Apesar das promessas de romper com a austeridade, Alex Tsipras negociou em maio um novo acordo com a União Europeia e com o FMI, destinado a injetar 10,3 milhões de euros na economia grega. Por agora está tudo dito, gratos pela atenção dispensada. Nós voltamos amanhã, pontualmente às 19h55. Acompanhe já de seguida a Noite Informativa na STV Notícias. Boa noite.